você já percebeu que o conselho tutelar consegue ser atacado de vários os lados? Mas por que um órgão criado justamente para proteger crianças e adolescentes acaba sendo criticado por todos os lados? E quando faz alguma coisa certa, muitas vezes acaba falhando. Bom, você vai descobrir. O Conselho Tutelar surgiu no contexto da criação do ECA em 1990. Antes disso, a legislação brasileira tratava crianças e adolescentes principalmente dentro de uma lógica muito diferente da atual, com forte influência da ideia de menor em situação de irregular. O ECA mudou essa perspectiva, passou a reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e estabeleceu que a família, a sociedade e o Estado têm responsabilidade pela proteção deles. A ideia era criar um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, presente no próprio município para atuar quando os direitos de uma criança ou adolescente fossem ameaçados ou violados. E tem uma coisa muito importante, que devemos abordar. O Conselho Tutelar não substitui a polícia, o juiz, o Ministério Público, ou a assistência social, ou até a própria escola. Ele faz parte de uma rede de proteção e possui atribuições próprias definidas pelo ECA. Resumindo aqui, para o vídeo não ficar muito grande. O Conselho Tutelar nasceu junto com uma mudança de paradigma no Brasil, sair de uma lógica de simplesmente controlar o menor e passar para uma lógica de proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Mas como estamos no Brasil, nem tudo são flores nesse país, O Conselho Tutelar, que no papel parece uma ideia excelente, também começou a enfrentar vários problemas na prática. A proposta do Conselho Tutelar é bastante, como que eu poderia dizer, ambiciosa. Ter um órgão próximo da população capaz de identificar violações de direitos e acionar a rede de proteção quando uma criança ou adolescente estivesse em situação de risco. Só que criar uma instituição na lei não significa que ela automaticamente vai funcionar bem na realidade. O Conselho Tutelar depende de uma estrutura muito maior, precisa de profissionais capacitados, recursos, transportes, serviços de saúde, assistência social, escolas, articulação com outros órgãos e principalmente de uma gestão municipal que realmente faça essa rede funcionar. Quando essa estrutura falha, e na maioria das vezes falha mesmo, o conselho pode acabar recebendo problemas que ele não tem capacidade de resolver sozinho. E aí aparece uma das grandes contradições. A sociedade pode esperar que o conselho tutelar seja praticamente uma mistura de polícia, assistência social, psicólogo, juiz e defensor da criança, só que ele não é nada disso. Ao mesmo tempo, isso não significa que toda crítica ao conselho tutelar seja justa. Nesse vídeo aqui eu vou trazer os pontos positivos e os negativos e uma solução e uma ideia que poderia melhorar esse órgão. Conselheiros podem cometer erros, agir de maneira inadequada, interpretar uma situação de forma equivocada ou simplesmente não cumprir corretamente suas atribuições. Oliver tinha 3 anos quando foi espancado e morto pelo pai em Viamão, na Grande Porto Alegre. O americano Dunder Grayson e a mãe, Maiana Rogers, foram indiciados ontem por homicídio qualificado e tortura. A família tinha histórico de violência e o Conselho Tutelar chegou a visitar a casa da família depois de uma denúncia, mas não constatou maus tratos. No interior de São Paulo, a Justiça afastou na semana passada 5 conselheiras de Ribeirão Preto acusadas de omissão na morte de uma menina de 3 anos que morava com o avô materno e a companheira. As conselheiras receberam a denúncia, mas, segundo o Ministério Público, não tomaram providências. Podem responder pelo crime de prevaricação, que
que é quem exerce uma função pública e não está cumprindo adequadamente as suas funções, pode responder por improbidade administrativa e podem ser afastados ou até perderem os cargos públicos através da cassação do próprio mandato. Então existem dois problemas diferentes que, às vezes, são colocados no mesmo saco. Um conselho que está limitado por uma rede de proteção deficiente e um conselho que realmente atua mal. E é importante separar isso para que nós possamos entender como funciona este país. Porque se a gente colocar toda a culpa no conselho, pode ignorar problemas estruturais muito maiores. Se a gente usar a falta de estrutura como desculpa para qualquer erro cometido por um conselheiro, também estaremos sendo justos. E justamente nessa zona cinza entre o que o ECA imaginou e o que realmente acontece na prática que começam as maiores controvérsias envolvendo o Conselho Tutelar. Primeiro eu vou começar trazendo casos positivos do Conselho Tutelar, que apesar de vários erros ainda funciona relativamente, dependendo do município e da sua estrutura, como havia falado. Eu disse que esse vídeo não seria simplesmente um ataque ao Conselho Tutelar, então vamos começar mostrando situações que ele realmente funcionou, como por exemplo, Imperatriz no Maranhão. Agora recentemente, dia 1 de junho desse ano, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, informou que encontrou uma adolescente viajando sozinha de ônibus, depois de ter iniciado a viagem em Brasília para encontrar uma pessoa que conhecia apenas pela internet. Diante do risco identificado, a PRF e a Polícia Civil deram continuidades a providências. Esse caso aqui mostra como que funciona esse órgão na prática, né? Aqui já mostra outro lado do Conselho Tutelar. Aqui ele já funcionou, viu? Mas tem casos como o da Vitória, que até hoje eu não sei qual foi o resultado, que infelizmente às vezes tem falhas grotescas. Outra situação também foi em maio desse ano. O Conselho Tutelar de Torres, no Rio Grande do Sul, participou de uma ação intersetorial envolvendo assistência social, saúde, educação, legislativo e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para fortalecer a rede de proteção contra abuso e exploração sexual. O Conselho Tutelar não é só um órgão ruim, um órgão que só faz coisas erradas, não. Pro caso que eu gostaria de trazer aqui, foi em maio deste ano também. O Conselho Tutelar de São José do Oeste, no Paraná, se não me engano, passou para uma nova sede com salas individualizadas para atendimento, buscando garantir mais privacidade, sigilo e melhores condições de trabalho. Os conselheiros tutelares são escolhidos pela população local em um processo de escolha organizado pelo município, sob fiscalização do Ministério Público. Cada conselho tutelar é composto por 5 membros e o mandato é de 4 anos. Eles precisam cumprir os requisitos estabelecidos pelo ECA e pela legislação municipal. 5 pessoas para atender uma população inteira pode ser pouco, principalmente em municípios grandes. Particularmente, na minha opinião, eu achava melhor a composição para 8 membros. Mas isso deveria vir acompanhado de critérios objetivos de dimensionamento, população, números de denúncias, território e demanda. Eu também questionaria a própria existência da eleição para conselheiro tutelar, porque estamos escolhendo por voto popular pessoas que vão lidar com situações extremamente complexas envolvendo crianças, famílias, violências, negligência e direitos fundamentais. Mas a eleição também possui uma justificativa democrática. O Conselho foi pensado como um órgão ligado à comunidade e não simplesmente como uma repartição burocrática distante da população. Depois de tudo isso, eu acho que não adianta simplesmente falar: vamos colocar mais dinheiro no Conselho Tutelar. Talvez o próprio modelo precise ser repensado. Por exemplo,
Hoje o conselho tem 5 membros. Eu particularmente acho que esse número poderia ser maior, talvez 8, dependendo do tamanho e da demanda do município. Mas eu iria além, eu questionaria se a escolha dos conselhos tutelares precisa realmente acontecer por eleição popular, porque estamos falando de uma função extremamente complexa. Não é simplesmente representar a população, é lidar diretamente com situações que podem envolver violência, negligência, conflitos familiares e violações de direitos da criança e do adolescente. Então talvez fosse mais interessante transformar o conselho em uma estrutura mais profissional, com pessoas qualificadas e especializadas na rede de proteção. E aqui eu acho que o Brasil poderia estudar modelos estrangeiros, como o alemão, embora obviamente não seja simplesmente copiar e colar o sistema da Alemanha, né? No modelo alemão, o Jundesmit, ai meu Deus, não dá, alemão é um idioma muito difícil de se falar. Eu vou deixar escrito aí porque eu não consigo falar, mas vamos lá. É uma estrutura local de proteção e bem-estar infantil. Eu gosto muito desse sistema, particularmente, que trabalha como profissionais e se articula com escolas, médicos, polícia e outros serviços. Então, talvez a pergunta não seja como escolher conselheiros melhores. Talvez seja: será que ainda deveríamos ter conselheiros no sentido atual? Porque assim, temos tantas falhas, e particularmente eu vejo mais falhas do que pontos positivos. Ou talvez seja só a internet ampliando isso também, não sei. Ou será que deveríamos ter uma equipe profissional permanente de proteção à infância, como formação específica, supervisão e integração real com toda a rede? Outra solução também é fazer o conselho tutelar ser por meio de concursos públicos. Como professores precisam fazer concurso público, né? Existem os contratados e os concursados, né? Eu acho que fazer concurso para trabalhar no conselho tutelar, acho que seria uma boa ideia também. Eu não acho que isso precise significar eliminar completamente a participação da sociedade. Talvez a população, escolas, organizações sociais e profissionais possam continuar participando da fiscalização e do controle social, enquanto o atendimento direto fique nas mãos de uma equipe tecnicamente preparada. Porque a democracia, ela é importante, muito importante, mas a competência técnica também é. Minha opinião, o conselho tutelar, da forma como funciona atualmente, precisa passar por uma reforma, e não apenas uma mudança pequena, mas uma revisão de toda a sua estrutura. Eu acho que precisamos discutir desde a forma como os conselheiros são escolhidos até a quantidade de profissionais, a capacitação, a estrutura dos municípios e a integração com toda a rede de proteção. Mas essa é apenas a minha opinião. E agora eu quero saber a sua. Você acha que as minhas sugestões fazem sentido? Manteria as eleições dos conselhos tutelares? Ou também acha que o conselho deveria ser mais profissionalizado? E principalmente, o que você faria para melhorar o conselho tutelar? Escreve aí nos comentários.